Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra de Deus. E você está comigo agora estudando o livro do Apocalipse, isso mesmo. Nesse episódio especial de hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas. Você sabe o significado das 7 igrejas no Apocalipse? Hoje, aqui comigo nesse curso especial aqui no nosso canal, Apocalipse, revelação da esperança, esperança de Jesus, nós vamos falar sobre essas 7 igrejas. O Apocalipse ele apresenta pra gente 4 séries de 7. Que séries são essas, Rodrigo? Eu vou dizer para você. As 7 igrejas, que a gente vê agora em Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3. Nós temos os 7 selos em Apocalipse capítulo 5 até Apocalipse capítulo 8, verso 1. As 7 trombetas do Apocalipse 8 até Apocalipse 11. E, finalmente, as 7 pragas em Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16. Tudo isso se cumpre através da história. Isso mesmo. O livro do Apocalipse é um livro histórico, é uma carta de amor de Jesus revelando o futuro a partir do ponto de vista histórico, no momento histórico de João, o revelador, o discípulo amado, o último dos apóstolos que ainda estava vivo e recebeu essa mensagem especial num sábado, num dia do Senhor, como ele fala, ali na ilha de Patmos, onde ele era prisioneiro. Nessa ilha ficavam muitos prisioneiros políticos do Império Romano. Era uma ilha assim que não tinha exatamente presídios, celas, não. As pessoas ficavam lá e ficavam presas nesse local e tinha ali seu comércio, sua vida, vila, enfim, mas não podiam sair dali. E ali nessas condições, estando lá, jogado nessa ilha, é que João recebeu uma mensagem especial revelada por Jesus para a gente. Nós já vimos na lição 1 e 2 que o Apocalipse é uma carta de amor, uma revelação de Jesus. Por isso a gente não precisa ter medo do significado do Apocalipse, mesmo que muitas vezes pareça um pouco difícil ou até confuso de entender essa mensagem. Semana passada nós continuamos esse estudo e hoje vamos falar então das 7 igrejas e como identificar, como entender a profecia bíblica. Muitas pessoas têm definições diferentes do Apocalipse, como se as coisas vão acontecer lá no futuro, né, um futuro distante que você nunca sabe quando vai acontecer, ou que muitas profecias já se cumpriram e são do passado. Mas não é assim a forma correta de entender a Bíblia. Você tem que entender do ponto de vista do autor. E João é o autor do Apocalipse. As revelações são a partir dele, não são do passado. São de um presente dele até o futuro, ou passando por nós até a volta de Jesus, que segundo a profecia bíblica do próprio João, já está se aproximando. Vamos então à palavra de Deus, vamos estudar a sua mensagem, e vamos lá a Apocalipse capítulo 1, verso 11. Vamos a Apocalipse, no capítulo 1, deixa eu abrir minha Bíblia com você, capítulo 1, verso 11, diz assim, para quem é escrito, então, a mensagem do Apocalipse. Diz assim, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então o livro do Apocalipse, essa revelação de Jesus, é para as 7 igrejas. Mas quem são essas 7 igrejas? Deixa eu dizer para você então. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira ou Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas que recebem a mensagem, a revelação final de Cristo para a humanidade. Vamos então permitir que Jesus fale para a gente? É muito importante a gente entender como se interpreta a profecia. Então convido você nesse momento comigo, irmos até um livro de Números, no capítulo 14, verso 34. O princípio de Números capítulo 14, verso 34, ajuda a gente a entender o que está lá no livro do Apocalipse. E diz assim a palavra de Deus em Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Dentro da profecia que Deus deu ao povo de Israel, ele disse que um dia equivaleria a um ano. O povo de Israel vagou ali espiando a terra durante 40 dias antes de abandonar mesmo a fé em Cristo. Então Jesus disse que, por causa disso, eles ficariam 40 anos vagando no deserto.
E foi exatamente o que aconteceu. Com base nesse princípio que o próprio Deus fala, de dia a ano, nós começamos a entender um pouquinho mais da profecia bíblica e o significado do que nós temos lá no livro do Apocalipse. E eu quero confirmar isso com você lendo um outro texto, porque não adianta eu falar para você um texto, né, que pode ser tirado do contexto, para identificar alguma coisa ou simbolizar algo que na verdade não tem nada a ver, e você pode pensar isso, que eu estou falando uma coisa que não tem exatamente uma base. Por isso eu quero mostrar para você um outro texto bíblico que dá mais embasamento ainda para esse princípio de interpretação profética de um dia equivaler a um ano. Isso é muito importante no Apocalipse. Ele se repete várias vezes para a gente conseguir entender a mensagem de Cristo. Vamos ao livro de Ezequiel, no capítulo 4. Então vamos lá, abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 4, verso 6 e verso 7. Diz assim: Quando tiveres cumpridos estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Mais uma vez, a própria boca de Deus nos diz que quando a gente entende ali que um dia equivale a um ano na profecia, ali do Antigo Testamento, esse mesmo princípio se aplica ao livro do Apocalipse. Então vamos lá, vamos ao Apocalipse, no capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha só. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A primeira igreja do Apocalipse é a igreja de Éfeso. E segundo a profecia bíblica, era uma igreja que não tinha exatamente defeitos, era uma igreja que tinha muito amor. E a repreensão para essa igreja é que ela tinha abandonado esse primeiro amor. E o período profético de Éfeso equivale à igreja no começo, a igreja apostólica, a igreja que lutou ao lado de Jesus. Eu quero dizer para você já uma coisa muito importante sobre essas 7 igrejas. Elas equivalem a 7 tempos proféticos do povo de Deus. Éfeso foi o primeiro momento da igreja. Depois que eles passaram por esse primeiro amor com Cristo, vem a carta à igreja de Esmirna, que é a igreja de Cristo que foi perseguida ali nos primeiros séculos, segundo, terceiro séculos depois de Cristo, onde eles tiveram uma perseguição muito forte, exatamente como diz aqui a carta a Esmirna. E nós lemos aqui: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aí vem a promessa, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 10 dias equivalem a 10 anos, isso mesmo. E esse período, então, a igreja passou por muitas dificuldades. Eu quero ler um trechinho que é muito importante de história para você e para mim, para a gente entender esses 10 anos que foi tanta perseguição da igreja do povo de Deus, do ano 303 até 313 depois de Cristo, já que nós estamos falando de um período da igreja de Cristo. E diz assim: em 303, um édito promulgado pelo imperador Diocleciano levantou uma forte onda de perseguição aos cristãos. Esse período teve fim com o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino em 313. Isso mesmo. Durante 10 anos, Diocleciano, imperador de Roma, perseguiu a igreja de Deus. E o que nós lemos ali na carta de Esmirna? 10 dias. E o que nós vimos no Antigo Testamento? Um dia equivale a um ano. Então, durante 10 anos, houve uma perseguição fortíssima contra a igreja de Cristo, até que Constantino parou essa perseguição. Ele se torna então imperador de Roma e interfere na legislação, né, no império. Ele também torna o império mais amigável ao cristianismo, e a partir de Constantino, a igreja agora tem liberdade de pregar, de falar, de viver. Os cristãos não precisam mais se esconder a partir do que Constantino faz. Embora Constantino ele tenha interferido na igreja, na política interna, ele também agiu na parte eclesiástica da igreja cristã, ele mesmo só se converteu, segundo a história, no final da vida dele. Mas sempre agiu de uma forma respeitosa e pedindo
para que o povo de Deus, o Israel espiritual, a igreja de Deus, fosse uma igreja organizada. Ele queria muito que a igreja fosse organizada. Ele teve seus prós, teve seus contras. Eu não estou aqui para julgar nesse momento essa questão de Constantino, mas é muito importante a gente entender que ele viveu um período em que a igreja precisava se organizar. E ele trabalhou muito nesse favor, a favor da igreja ter uma ordem, uma organização. Depois que ele morre, alguns anos depois, é que a igreja finalmente é tornada a igreja oficial do Império Romano. Aí nós temos um novo começo de perseguição, porque a igreja cristã, que havia sido perseguida, passa a ser perseguidora daqueles que são contrários à sua visão, sejam eles pagãos ou mesmo cristãos que têm opiniões diferentes. Vamos continuar a palavra de Deus no capítulo 2 de Apocalipse, verso 20 e verso 21. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 2, verso 20 e 21. Nós temos a carta à igreja de Tiatira, que diz assim, então, a palavra de Deus. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Mulher em profecia é igreja. Então nós temos aqui uma igreja, uma mulher, aí considerada Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, então alguém que diz ter o poder de Cristo, profecias, orientação da palavra de Deus, e só prega então coisas más, pratica uma prostituição espiritual, faz com que o povo de Deus abandone a Deus. Esse foi mais um momento da igreja de Deus, mais um período em que a igreja então abandona o seu amor a Deus e começa a buscar falsas doutrinas. Um período em que a igreja abandona o seu primeiro amor, abandona tudo que Deus havia mostrado como dogmas, orientações e orientações religiosas. Nós temos ali princípios, nós temos crenças e começa a buscar apoio no mundo e torna-se uma perseguidora, torna-se uma igreja corrupta, uma igreja que abandona as doutrinas de Cristo por doutrinas humanas. Isso acontece então no período da igreja, principalmente quando a igreja passa a adorar imagens em vez de adorar o Criador. Muitos irmãos católicos começaram a adorar imagens. Não apenas venerar, como algumas pessoas falam, né, essa expressão, de uma forma respeitosa, buscando a intercessão dos santos, mas adorar mesmo, trocando Jesus, que é o nosso intercessor, por seres humanos. Nós temos oração pelos mortos, que não é ensinada na palavra de Deus. Nós temos várias e várias tradições sendo acrescentadas à igreja que não se baseiam no que a Bíblia ensina, apenas na tradição de homens. Como a palavra de Deus nos mostra ali, são doutrinas erradas, são prostituição espiritual, sacrifícios aos ídolos, a idolatria, quando as pessoas se afastam de Deus, que é o orgulho do ser humano, o orgulho do coração das pessoas. Principalmente durante a Idade Média, isso acontece, onde a palavra de Deus é basicamente aprisionada nos mosteiros e as pessoas não sabem mais o que Deus quer dizer. Os sacerdotes e ministros agora orientam as pessoas e eles mesmos muitas vezes nem sabem o que a Bíblia ensina. É verdade, eles não conheciam. A palavra de Deus era só para alguns e mesmo assim eles só interpretavam da forma que queriam. Muitas igrejas começaram a pensar que o pensamento humano era mais importante que o pensamento de Cristo. Isso é um absurdo, mas era aquilo que a igreja experimentou através da história. E Deus revelou que isso aconteceria durante a Idade Média, então, com a igreja de Tiatira. Eu quero ler com você mais agora um outro texto bíblico, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele nos mostra através de sua palavra que cada período da igreja foi representado aqui pelas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus hoje está batendo no nosso coração. Jesus está comigo e está com você. Nós estamos na igreja de Laodiceia, nos colocando historicamente onde nós estamos, que nós somos. Estamos na igreja de Laodiceia, a última das igrejas do Apocalipse. A última das igrejas que se acha tão importante, mas Jesus diz aqui, se você quiser ler, leia capítulo 3, versos 14 até o verso 20, que Jesus diz que essa igreja ela se acha rica, mas ela é pobre. Ela acha que tem muito,
mas ela não tem nada. Ela acha que está vestida, mas ela está nua. Ela acha que enxerga, mas ela está cega. Então Jesus nos orienta a buscarmos o colírio do Espírito Santo, as vestes da justiça de Cristo, o ouro da fé, provada pelo fogo Cristo Jesus, para que a gente possa entender a mensagem, para que nós possamos caminhar com Cristo e ouvir a sua voz. Eis que estou à porta e bato. Se a gente abre a porta, Jesus entra e fica com a gente. Mas se a gente não quiser, Jesus não vai forçar. Jesus bate a porta, mas ele não arromba a porta. Então é nosso dever ouvir a mensagem de Deus. E eu termino o nosso estudo de hoje falando para você uma coisa que eu acho deveras importante, que é o verso 21 e 22 do capítulo 3. Isso fica para você e para mim hoje. Fala assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas mensagens especiais representam então a revelação de Deus através da história para a sua igreja amada, através de vários períodos em que a igreja de Deus então vive, passa a enfrentar dificuldades, lutas, provações, mas sempre com Cristo, que está lá com ela como uma remanescente igreja de Cristo. Nós aprendemos também hoje do princípio dia-ano. Quando nós estudarmos agora os outros capítulos do Apocalipse, fica sempre esperto com isso, que um dia equivale a um ano na profecia bíblica. Isso é muito importante para os nossos próximos estudos. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tua mensagem, pelo teu amor, obrigado por pertencermos à tua igreja, que nós possamos voltar ao primeiro amor, o amor de Éfeso, o amor forte, aquela paixão também que nos motiva o coração para estarmos mais ligados ao Senhor. Que nós possamos ouvir tua voz hoje bater no nosso coração, nos guiando, nos levando para mais próximos de Jesus. Em teu nome pedimos e também agradecemos. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Essa foi a lição 3. Semana que vem nós continuamos estudando e semana que vem o nosso tema de estudo será a maior de todas as guerras. Isso aí, a maior de todas as guerras. Nós estamos passando por momentos aí, né, que o mundo está em constante lutas, batalhas e reinos e poderes se levantando uns contra os outros, mas isso aí não é nada perto do que nos aguarda no tempo do fim. Se prepara, porque Jesus está voltando. Fica de pé, porque a mensagem é de esperança, de certeza, que nosso Deus voltará e nos levará para casa. Fica com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.